E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer. E para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito ao crescimento deste canal, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra que vai ser dividida em 3 partes. E a primeira parte, né, e o tema dessa mensagem de hoje é os tipos de crente segundo a Bíblia. Amém? Né? Existe uma teologia que diz que as 7 igrejas do Apocalipse, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. Representam 7 tipos de crente, ou ainda 7 tipos de igrejas existentes no mundo. E com base nesta premissa, através das cartas e das 7 taças e das traças características dos crentes, elaboramos este material, ou seja, elaboramos esta mensagem, né? Mas algumas de Paulo também notam, né? Mas algumas não somente as de Apocalipse, mas algumas igrejas que Paulo escreve também notam, né, que estamos deixando de lado o caráter escatológico universal das cartas de Apocalipse, abordando somente características individuais. Então, vamos começar. O primeiro tipo de crente é o crente do tipo Éfeso. O Éfeso normalmente era o crente tradicional, né? A palavra diz até assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova o que dizem os apóstolos, e não o são, e o achastes mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Né? Apocalipse 2, versículo 2 ao 4. Aparentemente, esse tipo de crente seria um tipo tradicional, que tenta manter a palavra de Deus, combatendo as heresias, principalmente as variadas, principalmente hoje em dia, que existem muitos apóstolos e ministros falsos com doutrinas variadas e vazias, sem base nenhuma na Bíblia, inclusive atribuindo a Deus as suas autoridades, né? Quer dizer o que? Esse tipo de crente aqui é aquele que combate, que luta contra o que é errado, que luta contra a mentira de alguns religiosos. Hoje em dia existem muitos líderes, muitos pastores, muitos ministros do evangelho, pessoas se auto-intitulando: eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou sempre cargos muito maiores do que o outro. E aí esse tipo de crente combate esse tipo de coisa, porque essas pessoas muitas das vezes atribuem a si mesmo este papel, este cargo de superior, de líder, dizendo que foi Deus que o colocou lá. Então esse tipo de crente é o tipo de crente que é tradicional, gosta das coisas como é, gosta das coisas certas, corretas, né? O segundo tipo de crente é o tipo Esmirna, é o sofredor. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias.
de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 9 ao 10. Esse tipo de crente é o que está oprimido em local de sofrimento e de perseguição. É aquele que sente que está sendo perseguido ou que está sendo perseguido. Perceba que existe correlação deste crente também com a igreja que está em Roma, no período das grandes perseguições dos crentes, que Paulo diz ser a fé conhecida no mundo. Inclusive, hoje, os exemplos dos mártires ainda nos fala a sua fé sacrificial. Este crente é o fraco em seu poder, porém forte no poder de Deus, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Esse tipo de crente é o crente perseguido. Isso existe muito, até nas nossas igrejas hoje existe isso. Pessoas que sempre que você começa a se destacar em algo, você não é forte, você não é o máximo, mas você começa a se destacar em alguma coisa dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, as pessoas começam a lhe perseguir, as pessoas querem lhe derrubar, as pessoas querem te destruir, as pessoas querem te diminuir, querem te colocar para baixo, né? E aqui também fala da perseguição, né, religiosa. Né? Em alguns países do mundo hoje em dia ainda continua esse tipo de perseguição. Pessoas que são perseguidas por declarar a sua fé abertamente, por falar que são cristãos, que seguem a Cristo, que são evangélicos, que são crentes em Jesus, são perseguidos. Então esse tipo de crente é o que sofre, é o que se martiriza. Terceiro tipo de crente é o Pérgamo, no meio de locais pecaminosos. É o que anda no meio dos locais pecaminosos. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a começar das coisas sacrificadas a ídolos e prostituírem-se. Assim tens também alguns que igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependei-te, pois ou senão virarei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Esse tipo de crente é aquele que está entre o tradicional, combatendo as coisas erradas, mas também ele se entrega, ele vai dentro do que é errado, do que é o pecado. Ele combate o pecado, ele fala contra o pecado, ele luta contra o pecado, mas com uma ressalva, com um pouco de eu estou combatendo o pecado, mas eu também não vou ser tão crítico, porque eu não posso ofender ninguém. Então eu misturo um pouco de cada coisa, né? Eu faço do jeito que é mais interessante para mim, para ganhar todo mundo, né? E aqui diz que esse tipo de crente, ele fazia o quê? Ele seguia a doutrina correta, mas ao mesmo tempo ele usava um pouco da doutrina do que os outros ensinavam, porque era interessante, né? Quando fala aqui de Balaão, né, que eles seguiam a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a lançar tropeço, o quê? Querer derrubar o seu irmão, destruir o seu irmão, falar coisas do seu irmão para que ele caia, ou falar sobre o seu irmão para que ele caia. E uma das coisas que Balaque fazia era jogar tropeços, né, e sacrificar a ídolos e se prostituírem durante a sua vida, a sua cultura. Quarto tipo de crente, o crente Tiatira, tolerante ao pecado.
aquele que tolera o pecado, aquele que prefere não falar nada, aquele que prefere não criticar, aquele que prefere não abrir a boca para as coisas. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que tolerastes a mulher de Jezabel, que se dizia profetisa. Ela ensinava e seduz os meus servos e se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que lanço num leito de dores e num grande tribulação os que cometem adultério com ela, e se não se arrependem das coisas delas. Apocalipse 2, 19, 22. Este é o crente que trabalha muito na obra de Deus e produz muitas coisas, crescimento na igreja, discípulos e etc. Porém, vemos que este crente tolera Jezabel. Jezabel que é uma figura ilustrativa, quer dizer o que? Pecado, o que é errado, as coisas do mundo, as coisas que Deus manda nós nos afastarmos, as coisas que Deus manda deixarmos de lado. Porque ninguém pode servir a dois senhores, né? Ninguém pode servir a Deus e a Baal. É certo pelo caráter figurativo de Apocalipse que, quando se está falando de prostituição e idolatria, esta se referindo a se colocar algo no lugar de Deus, né? Pois o crente verdadeiro não frequenta os bordéis, nem utiliza imagens de escultura, mas pode ser avarento. E segundo diz, são duas barras que derrubam o crente: a barra de saia, que é o sexo, e a barra de ouro, o dinheiro. Assim, este é um crente operante na obra, mas com uma falha muito grande na área sexual ou financeira. Às vezes, esta operância na igreja é simplesmente para encobrir um relacionamento familiar, né? Um pecado, né? Uma outra família, um outro relacionamento fraco e carências afetivas não satisfeitas. Este crente precisa tomar muito cuidado para não se desviar da fé ou tentar justificar suas condutas através das teologias dos falsos, né, dos falsos profetas, principalmente para não cair no meio daqueles que no último dia dirão que fizeram muitas coisas para Jesus, mas não eram conhecidos de Cristo, né? Vamos lá, em Mateus no capítulo 7, versículo 22 e 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Hoje nós vamos ler só até aqui e vamos orar agora, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, bendizer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, opera o teu milagre santo. Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, porque assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.